Falar o que ocorreu agora, né? Que a Ludmila Najar, ela foi na Globo News falar por que não aceitou. Primeiro eu achei estranho, e também acharam estranho, por que ela foi até lá, né? Ela falou que tem mais de 100 pacientes aqui em São Paulo com Covid, que ela precisa tratar, e ela falou que ia para Brasília, achando que ia ficar em Brasília, e que os pacientes choraram, né? Quando ela chegou lá na reunião, Helder, quem estava na reunião? Bolsonaro, Pazuello e Eduardo Bolsonaro, cara. Já, assim, se tá o Eduardo Bolsonaro falando, não, tira esse senhor daqui, não tem nada a ver, tira esse senhor, então não vou participar, né? Não faz sentido, né, esse tipo de reunião, não faz o menor sentido. O menor sentido, o que o Eduardo Bolsonaro né, ali, né, deputado, tudo bem, não representa, não é de comissão nenhuma mais, né, então não faz sentido. Ela pensou, ela disse que foi ingênua, e pensou que o governo Bolsonaro, que o Bolsonaro iria mudar, que o Bolsonaro poderia aceitar o que ela propôs. O que ela propôs? Não é nenhuma revolução mundial que ela propôs, é o que eu e o Helder e vocês que estão assistindo também teriam feito essa proposta. Ter um gabinete de crise 24 horas, né? Uma coisa básica, que é a primeira coisa que você aprende quando você faz jornalismo, assessoria de imprensa, vai cuidar de alguém, vai cuidar de uma pessoa, vai cuidar de um país, você tem que ter um gabinete de crise, porque as crises acontecem. Conversar internacionalmente com a OMS, com todos as indústrias farmacêuticas, com o mundo inteiro que está fazendo vacina, porque ela falou, não é possível o ministro da Saúde falar que até dezembro todos estarão vacinados. Não dá. Você tem que tomar uma decisão e falar, não, vai ser antes. Sabe? Até lá, vamos ter mais de 600 mil mortes. E ela falou que ia propor essa conversa forte. Ela falou que já tinha toda a equipe, mas o Bolsonaro não ia deixar ela fazer equipe, porque tem os militares ali, né? Não ia ter equipe. Também é a favor de protocolos para que as pessoas saibam como ser entubadas, o que vão tomar, o que não vão tomar, se é grave, não é, entuba, põe na UTI, não põe. Outra coisa, as pessoas saem com muitas sequelas dessa doença. E para onde elas vão? Ninguém fala nada. A gente tem um monte de gente aí sequelada que não tem tratamento nenhum. Ela é a favor do isolamento, né, em determinadas cidades, e que estão ali com o número da taxa da pandemia muito alta, a taxa de UTIs já todas ocupadas, né? Então, seriam muitas cidades do Brasil. Ela é contra a cloroquina, é contra a ivermectina, ou seja, ela é contra tudo que esse governo é a favor. Por isso que eu não entendo por que ela foi lá, cara. Perdeu o tempo dela, perdeu o nosso tempo, perdeu o tempo. E assim, ela começou a ser ameaçada de todas as maneiras pelo gabinete do ódio, os covardes, né? Essas pessoas são covardes, mas covardes mesmo. E a gente sabe quem comanda o gabinete do ódio, né, Helder? Ela estava lá no encontro oficial com o presidente da República e esse estrume, esse chorume, no mínimo, deveria ter lá dado assim, ter defendido ela disso, cara. Sabe, ter feito algum... Não, ele faz tweet sobre que a Veja tá vendendo menos, que... Queria ver ele postando coisa que as mortes estão diminuindo no Brasil. Mas não, o cara perde tempo, ele, o Carluxo, Eduardo... A situação que a gente chegou, né, quando você tem ali uma entrevista com uma médica que acredita na ciência, que despreza os tratamentos precoces que não existem, né, despreza essa mistura de mentira e negacionismo, aí as pessoas acham ruim. Olha o nível que a gente chegou. É esse o nível que colocaram o Brasil em 2018. Então você tem essa situação, uma mulher consagrada na área dela, cardiologista, também especialista em Covid, né, a Ludmila Najar, tendo que passar sobre uma situação como essa, mas pelo menos ela teve a oportunidade de chegar ali e falar para o Bolsonaro tudo o que ela realmente pensa sobre a condução da pandemia, porque é importante ela ter tido essa oportunidade de falar na frente do presidente, o presidente que ela já discordava no ano passado ainda, hein, quando você até poderia falar, bom, vamos tomar preventivamente uma cloroquina aqui, porque ainda não tem todos os testes feitos. Hoje tem, há tempos tem, mas já parecia absurdo naquela época, já era combatido naquela época pela maioria dos médicos. E aí você tem
essa oportunidade de falar na frente do Bolsonaro o que muitos médicos gostariam. A gente tem médico negacionista, mas a maioria não é, a maioria confia na ciência, né? E ela teve essa oportunidade, mas estava achando estranho também o nome dela ser ventilado por aí. Ela até mesmo conseguiu uma entrevista com o Bolsonaro, porque ela não tem o perfil desse governo. Esse governo, ou você é pau-mandado, como foi o Nelson Teich, ou você é de algum partido político que faz base, como era o Mandetta, ou você é um milico. Não tem outra alternativa para você ser ministro nesse governo. Não tem. E ela foi ameaçada, Helder, chegou a ser ameaçada, como a gente recebeu aqui esse Twitter, e aí eu queria comprovar, né, que diz que a cardiologista Ludmila Rajar relata ameaças e tentativas de invasão no seu quarto de hotel após a conversa com o presidente Jair Bolsonaro. Nas redes ela foi alvo de fortes ataques. Ela falou, Helder, que 3 pessoas tentaram entrar no quarto dela, do hotel. A segurança teve que barrar. Inaceitável, inaceitável, cara. Inaceitável. Falando que era da equipe dela e que tinha uma reunião com ela e que teria que entrar no hotel, cara. Então, é esse tipo de gente que ainda mantém-se do lado do bolsonarismo, mantém-se do lado do Bolsonaro, só não enxerga quem não quer mais, né? Não é possível isso acontecer. E a gente sabe que vem daquela ala ideológica do Carluxo, do Olavo de Carvalho, né? Que está perdendo espaço para o Centrão, mas ainda, ó, quando fala na orelha do presidente, esse verme de faixa, escuta, cara. Porque basta alguém tuitar lá, ó, ela falou mal de você. Ah, eu não quero mais. É isso, é aquilo lá. Fiz uma pesquisa na praia. As pessoas não vão se vacinar. Isso o Bolsonaro falou, que pesquisas que ele fez na praia, 50% da população não gostaria de ser vacinada. Esse é o tipo do presidente que a gente sabe muito bem, mas é importante, o Helder falou, ter uma especialista, uma médica competente, uma médica respeitada no meio, que não era o caso do Nelson Teich, nem do Mandetta, e o Nelson Teich, que é um médico completamente desconhecido, né, na linha do Paulo Guedes, assim, ninguém sabe o que fez, ninguém sabe o que vai fazer, na realidade nunca fez nada, nunca fará. Então a gente teve esse caso, realmente uma entrevista muito boa que ela deu ali na Globo News, e eu fiquei realmente chocado com o que ela disse, com o que ela propôs, e a negativa do presidente, ou seja, teremos uma continuação do genocídio que a gente vem vendo, recebendo aí nas últimas semanas, principalmente, que estamos com a média móvel mais alta do mundo e somos hoje o epicentro da pandemia mundial, graças muito a Jair Bolsonaro e a Eduardo Pazuzu. Exatamente. Você vê um comportamento de delinquente contra a mulher, entendeu? Covarde, cara. Porque provavelmente eram homens que foram ali fazer essa ameaça à doutora Ludmila Rajar no hotel. Cara, isso é um absurdo. Isso não faz o menor sentido de acontecer. Isso não pode acontecer. A gente chegou no momento em que naturalizou-se a barbárie. Essa é a naturalização da barbárie, cara. Você viu no final de semana aí as pessoas indo para as ruas e vem cá. Não é pessoa que, olha só, que se eu não sair para cá, para rua, eu não tenho como viver. Eu preciso de 600, R$1.000, R$500, eu preciso trabalhar. Não. As pessoas que estavam nas manifestações não eram essas pessoas, tá? Vocês me desculpem. Quem estava na manifestação, sabe quem era? Era profissional liberal, era dono de pequeno comércio, é dono de pequena empresa. Vocês sabem aquelas pequenas empresas que tem dentro do bairro onde vocês moram? Todo bairro tem. Todo bairro tem pequena empresa, tem pequeno comércio, padaria, tem um profissional liberal com seu consultório, com o seu escritório de advocacia. É essa a massa que vai fazer manifestação, tá? Não vai o cara que trabalha de faxineiro, não vai o cara que trabalha de cobrador de ônibus, o caixa de supermercado que tá pegando nota e falando com as pessoas o dia todo. Essas pessoas não estão nessas manifestações. Esqueçam esse papo. Não, ó, tem ali algum critério, né? As pessoas... Não. Quem tá ali é o seguinte, é o cara que não quer mais saber de pandemia, um cara que tem sim como viver, se fechar as portas, às vezes um mês e pagar funcionário, tem muito cara nesse perfil, nessas manifestações aí, é que o cara não quer abrir mão, de ficar um pouco apertado ali muitas vezes, ou até mesmo de tentar entender o que o voto dele resulta. Porque agora é muito fácil você ir para a rua, ameaçar governador, prefeito,
falar fora a STF, mandar ameaçar o Lula, que nem tem nada a ver nessa história específica de pandemia. A gente pode discutir sobre questões econômicas do governo Dilma, mas de pandemia ele não tem nada a ver com isso daí, entendeu? É muito fácil. Agora, na hora de chegar lá e votar nos mesmos de sempre, que vão, inclusive, trabalhar para colocar uma lojona do Magazine Luiza, uma lojona lá da Sodimac, para quebrar o seu depósito, para quebrar a sua lojinha, aí você não fala nada, né? Quando o Paulo Guedes fala que vai botar a granada no bolso do inimigo, aí ninguém fala nada. Quando o Paulo Guedes fala que tem que quebrar os pequenos mesmo, porque isso aí é uma ideia de fato dessa política econômica, que é só você ter as grandes redes, aí ninguém fala nada, aí todo mundo aplaude, olha que bonito, Paulo Guedes, empreendedor.